Olá! Hoje nós vamos falar da segunda causa de processo inflamatório mais frequente nas mulheres e que incomoda uma grande quantidade delas. Meu nome é Renata Belotto, sou ginecologista e trabalho com terapias fotônicas. Antes de nós começarmos com este processo propriamente dito, vale muito a pena a gente entender o que compõe este meio vaginal, que antigamente era chamado de flora vaginal e hoje é considerado como microbioma. O microbioma é um meio que mantém a vagina estável, que mantém essa vagina um pouco mais ácida, para que outros patógenos, outros micro-organismos não possam contaminar esse canal. O microbioma ele é constituído por bactérias, por fungos, inclusive esse que nós vamos conversar hoje, e que mantém esse canal vaginal estável. Então, o nosso grande assunto de hoje é falar sobre a candidíase, que incomoda uma enormidade de mulheres. É a segunda inflamação mais frequente no trato genital feminino, e esse fungo é um fungo que vive nesse microbioma, mas por algumas condições que são relacionadas à pessoa ou externas, esse fungo passa a proliferar de uma maneira mais expressiva e começa a causar sintomas clínicos que muitas mulheres conhecem e extremamente desconfortável. Então é muito importante se entender que na verdade, o fungo vive nesse microbioma e a candidíase ela não é considerada totalmente uma infecção sexualmente transmissível. Entretanto, em condições do seu agravamento, nas candidíases de repetição, ela passa a ter uma condição em que é preciso olhar para o parceiro também. Qual é o principal sintoma desta inflamação? O prurido crônico, um prurido extremamente desconfortável, que é a coceira. Então, essas pacientes relatam uma coceira intensa nessa região, com presença de um corrimento específico, uma secreção que pode ser esbranquiçada, fluida ou não, e que vai se depositar na região genital, causando intenso desconforto. Muitas vezes não é apenas a coceira, muitas vezes é a sensação de ardor, é uma sensação de desconforto urinário, é uma dificuldade na relação sexual muito importante, é uma região que pode ficar edemaciada, inchada devido ao prurido crônico, a coceira crônica nessa região. E por conta desta condição, às vezes se confunde com outras doenças que são dessa região. Uma delas é o líquen escleroso, que também promove uma coceira importante. Existem então condições que levam esse fungo a proliferar. Por exemplo, uma baixa imunidade, que pode ser inerente da pessoa ou pode ser provocada pelo uso de alguns imunossupressores. Existem mulheres que se utilizam de corticoides, de drogas que são medicamentos que abaixam a imunidade para uma determinada doença, as transplantadas, por exemplo, que têm mais suscetibilidade a apresentar esse processo inflamatório. Então, nós temos causas que são relacionadas à própria pessoa. Além disso, existe uma condição genética que a gente descobriu agora, que está relacionada ao sistema imunológico, que influencia na repetição dos surtos de cândida. Outros fatores mais simples também são associados. Por exemplo, é uma região úmida, é uma região quente, portanto, peças íntimas, sintéticas que aumentam o calor dessa região também podem provocar o aumento da proliferação fúngica. Então, existem algumas condições, uso de anticoncepcional, diabetes, gestação, puerpério, que podem ser facilitadoras do aumento do fungo nessa região. Claro que é um fungo que não está só no trato genital, ele coloniza outras áreas. Tubo gastrointestinal, a pele, o couro cabeludo, cavidade oral. Qual é a mãe que nunca viu o famoso sapinho da cavidade oral, da boquinha da criança? Então ele é relacionado à cândida. A mais frequente que nós encontramos nesse meio é a Candida albicans. Existem outros gêneros, mas a Candida albicans é a mais frequente. Como nós diagnosticamos isso? Além da clínica, a paciente vem com a queixa.
vem com a secreção, então a gente consegue identificar isso examinando a paciente. Mas ela pode ser vista no exame de Papa, Nicolau, ela pode ser vista na colposcopia, ela pode ser vista nos estudos de biologia molecular, um PCR, quando nós pesquisamos uma série de outras bactérias, o fungo está lá. E hoje, o que é mais interessante, nós conseguimos identificá-las no estudo do microbioma, vendo o que está de fato acontecendo nesse canal vaginal. Sabendo disso, identificando-se a inflamação, este processo, qual seria o tratamento? Os tratamentos são os antifungicidas, são medicamentos que vão diminuir esta colonização, mas nem sempre eles dão certo. Muitas vezes o fungo se protege, formando uma proteção específica que impede a penetração desses medicamentos. Outro dado importante, é uma candidíase primária. Esta candidíase ela é recorrente. Quando a cândida é recorrente? Quando nós temos mais do que 4 surtos dela no ano. Então, 4 surtos ao ano é considerado candidíase vulvovaginal recorrente. Esta condição ainda é pior, que parece estar associada em quase 30% dessas mulheres a uma alteração da imunidade, e isso é determinado geneticamente também, é uma deficiência genética. E o tratamento então se propõe a reduzir esse número de colonização, voltar esse fungo para um patamar normal dentro desse microbioma e os sintomas de acabarem. Mas hoje, o que mais a gente tem? Tem alguma novidade sobre a candidíase? As terapias fotônicas. Elas brilham aqui com esta possibilidade, especificamente terapia fotodinâmica, onde nós utilizamos um agente químico que é acionado por uma luz de comprimento específico para ela, e nós vamos causar uma reação fotofísico-química nesse local. O que significa tudo isso? Significa que nós vamos reduzir a colonização com a terapia fotodinâmica e nós vamos causar uma modificação imunológica nesse meio de tal maneira que nós vamos tratar a paciente nesses surtos iniciais, como nós vamos conseguir espaçar os surtos das recorrências. Nós temos que entender que 75% das mulheres vão ter pelo menos uma vez na vida a cândida. 50% delas vão repetir esse surto e quase 20%, 10 a 20% quase, vão manter a candidíase recorrente. Então, a terapia fotodinâmica ela entra como uma luz real para o tratamento dessa condição. Temos também não somente a luz vermelha que nós utilizamos e alguns estudos direcionando para a luz azul, o laser azul, para tentar reduzir essa colonização de forma efetiva e trazer uma qualidade de vida melhor para essas mulheres. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas e trazer também à luz uma nova proposta de tratamento. Muito obrigada, estamos à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a sua atenção até agora. Obrigada.